opinião, quem que é o grande, o filósofo que você... Não, vou falar de Brasil. Hoje em dia... Não, hoje em dia não tem um grande filósofo. Hoje em dia não tem. Não tem assim... Na verdade, quando você trabalha com filosofia há muito tempo, profissionalmente, não tem essa coisa de o grande filósofo. Não existe isso. Olavo de Carvalho, você considera um filósofo? Não exatamente. Eu considero um self-made... Um self-made? Um self-made man. Você não o considera um filósofo, Olavo? É assim... Com a quantidade de livros... Isso não significa nada. Não significa nada. Nada. Agora, não há dúvida que Olavo de Carvalho, ele formou toda uma geração, ele tinha um excelente repertório, ele tinha uma reflexão em política, né? Sem dúvida ele tinha isso. De sociedade, de comportamentos e de movimentos da sociedade. Ele tinha, mas ele tinha todo esse trabalho dele, esse repertório dele, do meu ponto de vista, era excessivamente enviesado ideologicamente. Assim como se eu fosse um intelectual que só pensasse a partir do Marx. Eu também ia ser enviesado ideologicamente. Eu basicamente posso lhe afirmar categoricamente um dos motivos em que eu tinha um interesse por filosofia, mas quando me deparei com a academia... Só falava desse cara, eu enchi o saco, cara. Não, a academia tem vários problemas. Porra, eu falei, cara, eu não quero saber desse cara aí, velho. Eu já cansei dele. Todo dia parece uma missa essa porra. Uma das coisas que o Olavo de Carvalho prestou ao país, a alguns jovens, foi a possibilidade de conhecer outras bibliografias. Isso. Né? Ele, de fato, fez esse serviço. De abrir espaço para outras bibliografias diferentes do que tinha na universidade. Ele também apontou o fato que a universidade tinha muita mazela, muita política interna, o que de fato é óbvio. Qualquer pessoa que é dentro da universidade conhece isso. Agora, eu tenho a impressão, a opinião de alguém que nunca seguiu o Olavo... Eu li só o livro dele, Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições, que são livros dos anos 80, pelo menos eu cheguei até eles no começo dos anos 90, final dos anos 80, alguma coisa assim. Então eu não sou, estou longe... Mas ele era encarado como um filósofo. Ele era. Depois da política, dessa coisa do Brasil, de jogar o cara pra... Como é que falam que ele que é terraplanista. Eu não sei se ele a zoar o cara. Eu não sei se ele é terraplanista. Então. Eu nunca vi ele dizer isso. Mas, sim. Assim, a impressão que eu tenho é que o Olavo, ele era um self-made intelectual, né? Que não fez carreira acadêmica mainstream, ele não se diplomou, não fez mestrado, não seguiu a carreira, o código. Tradicional. O código, né? Agora, a impressão que eu tenho é que, à medida que ele foi ficando muito popular e muito militante, do meu ponto de vista, claro, ele foi, assim, uma linguagem muito ruim. Chula, né? Uns embates, assim... baixos. Quase paranoicos, sabe? E muitas pessoas que se tornaram muito seguidoras dele ficaram muito paranoicos. Então, por exemplo, dizer que no Brasil seria impossível você ter construído um pensamento que não fosse de esquerda sem o Olavo é uma mentira. É uma mentira isso. Isso não significa que o Olavo não tenha formado pessoas com pensamento não de esquerda. Ele formou. Mas dizer que por isso não haveria pessoas que não fossem de esquerda que não tivesse sido formada pelo Olavo é uma mentira empírica. Ele teve muito aluno, né, cara? Teve. Esse cara foi um puta hit, né? Assim, foi. E tem a sua importância. Eu acredito que ele tem a sua importância até pela sua capacidade de absorção de informação. E que é o mais difícil, né, Bola? Você pega uma biblioteca inteira e você tentar traduzir isso para as pessoas é um trabalho de poucas pessoas. Eu acho essa força. Eu acho que a militância dele estragou ele, do meu ponto de vista. Eu concordo, militância de certa forma. Estraga intelectual. Se você observar bem a minha obra, o conjunto de documentos que eu publiquei mostrando a total inépcia da classe acadêmica brasileira é uma coisa arrasadora. Por exemplo, você pega esse pós-fácil do livro Aristóteles, mostrando que a maior entidade científica do Brasil era um bando ignorante em matéria de filosofia.
comentário que eu fiz sobre o Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, onde 120 professores universitários exibiam a sua ignorância da maneira mais deprimente que você pode imaginar. O comentário ao livro de um professor chamado Pato, com 2 T's, onde ele era assim, alerta contra o perigo vermelho. Então ele falava sobre a propaganda anticomunista dos anos 30, 40, 50, né? Mas falando só da propaganda, como se o perigo comunista não existisse absolutamente. Como se no período dessa propaganda os comunistas não tivessem matado pelo menos 30 milhões de pessoas. Então dá a impressão que a propaganda toda era assim, uma histeria, um absurdo, uma teoria da conspiração, uma paranoia, né? Estava falando nada, não havia perigo comunista algum, né? Depois a tese do tal do seu Patchik, o cara vinha com, vamos dizer, financiado por uma entidade enorme, uma tal de Fundação Araucária, que tinha patrocinadores, patrocínio oficial e privado, patrocínio milionário, e examinava ali o Mídia Sem Máscara. O Mídia Sem Máscara, na época, era uma publicação caseira, feita por mim, pela minha esposa Roxane e pela minha filha Maria Inês. Eu não posso nem dizer que era uma publicação barata, porque não tinha orçamento, não custava nada, nós mesmo fazíamos. E ele diagnostica ali que era uma perigosa organização internacional. Quer dizer, é claro que isso é uma estupidez, né? Isso não é uma tese universitária, isso é uma fraude. E assim por diante, tem inúmeros. O artigo que eu tenho sobre a Marlena Chauí, o Chicote da Tiazinha, a análise que eu fiz do texto do Leonardo Boff, e assim por diante. Então tem um mostruário suficiente para dizer, nas áreas de filosofia e ciências humanas, os professores universitários do Brasil são totalmente incapazes. E é por isso mesmo que a produção deles, embora eles produzam muito, é totalmente irrelevante na escala internacional. São trabalhos que nunca são citados, quer dizer que não servem para nada, simplesmente não são lidos, são ignorados pelo mundo. E nós estamos gastando dinheiro público para sustentar esses vagabundos, esses incapazes. E é claro, então, que eles têm que, vamos dizer, falsificar a minha vida para dar a impressão de que eles são pessoas importantíssimas, eles são a intelectualidade e eu somos a esquerda, né? É claro que eles têm que fazer isso, mas é o único recurso que eles têm. Responder ao que eu disse deles, nunca nenhum respondeu, porque não tem resposta. O que eu disse ali está aprovado. O que eu disse, por exemplo, do Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, eles não... O sujeito que se propõe a fazer o dicionário de um assunto, ele está se apresentando como um grande especialista na matéria, pois eles não sabiam nada do pensamento da direita, nada. Então, claro que o livro é uma fraude, e uma fraude feita por 120 professores universitários é ou não é um indício suficiente do estado de coisas na universidade. 120 pessoas é um bocado de gente, E assim por diante. Então, tudo que aconteceu na década de 90, as pessoas suprimem da minha biografia. Então fica aparecendo um Zé Mané, que era ninguém, e de repente se tornou famoso graças ao YouTube. Ora, muito bem, acontece que na década de 90, eu publiquei um best-seller, que foi O Imbecil Coletivo, que foi comentado em tudo quanto é lugar, tem um bafafá dos demônios, né? Na mesma década de 60, veja, eu fui convidado pelo professor Miguel Reale para apresentar o meu trabalho sobre Aristóteles no 5º Congresso Brasileiro de Filosofia e me tornei, por convite dele, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, que, ao contrário da USP, fez alguma coisa pela filosofia no Brasil. Eu não fui pedir nada para ninguém, Eu não estava louco para aparecer aqui ou ali. Eu estava lá escrevendo meus livros, dando minhas aulinhas, e só apareci na mídia quando me convidaram, Depois, também a convite, me virei colunista do Globo e da revista Época, e segundo Augusto Nunes, que falou isso há 2 semanas atrás, eu era o colunista mais lido da revista Época, não é isso? Ora, como é que o sujeito que é autor de um best-seller é entrevistado toda hora na TV, no rádio, no jornal, e vir colunista do Globo e da revista Época, é um ilustre desconhecido? Não é possível. Curioso é que as pessoas que escrevem isso sobre mim, elas são ilustres desconhecidas. Elas nunca tiveram nem 1% desse público. São pessoas cujo nome não significa nada, não é isso? Então, agora, esta falsificação da minha história recebeu agora um apoio extraordinário, vindo, sabe-se lá de quem? Sabe-se de quem? Do Luiz Felipe Pondé. Vejam o que o cara diz da minha história aqui. Ouçam. Teve um desejo de participar do debate público, digamos assim, já que não participava da universidade, disse que não
a titulação, mas de participar do debate público, né? E nunca conseguiu por conta de... Né? Eu tinha um desejo intenso de participar do debate público, mas como eu estava na universidade, não consegui. Falei, escuta, veja, nessa época, quem sabia quem era Luiz Felipe Pondé? Ninguém sabia. Por quê? Na época da construção, vamos dizer, do domínio, da hegemonia esquerdista no país e na construção do Foro de São Paulo, esse seu Luiz Felipe Pondé estava bem quietinho no canto dele, preservando o seu emprego acima de tudo. Dando eu até entrevista para a revista Teoria e Debate, que é uma revista comunista, mas sem ofender ninguém na esquerda, evidentemente. Ele só começa a dizer alguma coisa contra a esquerda e posar de conservador depois que eu quebrei a hegemonia intelectual comunista, abri um rombo na hegemonia comunista. Isso já era na metade dos anos 2005, 2006. Aí ele começa a escrever alguma coisa na Folha e posar como conservador, quando já não há mais perigo. É o que esse cara fez. Quer dizer, em vez de ser eu que estava ansioso para participar do debate e não podendo participar, era ele que estava quietinho, tá certo? E só entrou no debate, vamos dizer, parasitando a minha fama, parasitando o espaço que eu havia aberto. Né? Tanto que o primeiro livro que ele publicou de caráter polêmico conservador foi o Contra o Mundo Melhor, publicado em 2010. Você veja, Nova Era Revolução Cultural, em 1993, o Imbecil Coletivo, em 1996, o Jardim das Aflições, em 1995, o livro sobre Aristóteles, em 1994, as minhas entrevistas, o escândalo da SBPC foi também, acho que em 94, 95, por aí. Não é isso? Eu já tinha um monte de coisa publicada, me tornei colunista do Globo no ano 2000 e da época, né? E dava conferência em tudo quanto é lugar. Fui falar no Musée des Sciences de l'Homme em Paris. Fiz conferência na ONU, meu Deus do céu, né? Tudo isso. Então eu estava ansioso para participar do debate público e não tinha espaço. E ele tinha muito espaço, já estava ocupando espaço. Não sei, só aparece em 2010, meu Deus do céu. Então, ó aqui, o Luiz Felipe Pondé. Você é um mentiroso, você é um difamador barato, você não vale nada, você é um coitado, intelectualmente você é um zero à esquerda.